Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Cantinho da Prece. Aqui seu irmão Regis, trazendo mais uma oportunidade de dividir com vocês um momento de gratidão, um momento de prece. E se você ainda não é inscrito e gostaria de receber ou continuar participando aí através dessas mensagens, se inscreva no nosso canal, compartilhe os vídeos para que você também possa levar a outras pessoas esses instantes através dessas oportunidades que fazem toda a diferença no dia de qualquer pessoa. Eu tenho total gratidão em ter você aqui comigo e por isso, hoje em especial, preparei um assunto que espero que toque ao seu coração e traga muito mais leveza a partir do assunto que nós vamos abordar. Vamos ao vídeo de hoje porque o assunto faz necessário para o nosso refazimento e eu queria agradecer de antemão a você estar aqui comigo até esse instante. Um grande beijo e vamos ao nosso trabalho, que é maravilhoso poder partilhar com vocês. Então, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal. Hoje em especial, a todos que estão assistindo, eu gostaria de deixar uma mensagem e principalmente um ponto de equilíbrio através das palavras. Para você que sempre está aqui comigo, que sempre procura levar adiante as palavras, os sentimentos que são atribuídos a cada reflexão, vai entender ou simplesmente começar a ter uma percepção um pouco mais ampliada daquilo que é necessário, daquilo que teu coração tende a atribuir através do que você tem passado. Por quê? Nós todos os dias recebemos de grande porte da divindade, de grande porte das próprias leis naturais, todas as oportunidades de atribuirmos às provas e às nossas escolhas grandes proporções ou de adiantamento ou simplesmente de estagnação. O que seria isso? É muito simples, meus amigos, nós apontarmos ou simplesmente rotularmos atividades de nossos outros irmãos através das nossas percepções do que está errado. E hoje, em particular, eu pude ter essa oportunidade de trazer aqui, assim como agora, né? O canal Cantinho da Prece hoje está num lugar aberto, numa praça aberta, a qual eu quis me distanciar um pouco da barulheira ou simplesmente de coisas que pudessem tirar um pouco a minha concentração. E nesse sentido, trazer esta reflexão do como é importante, antes de nós apontarmos, né, simplesmente faltas que nos parecem grosseiras diante de nossas percepções, os irmãos contrários, não é? Os amigos, familiares, e nós esquecemos de um grande detalhe. Qual que é a nossa responsabilidade quando nós temos essa capacidade de julgarmos, quando nós temos essa capacidade de atribuir ao outro as nossas faltas por medo ou por insegurança? Porque é muito simples quando a gente julga, é muito simples quando a gente pontua faltas alheias, mas quando essas faltas são nos reveladas diante de nossos próprios equívocos, é onde cada um tem uma percepção um pouco pesada dessa tal verdade. E que verdade é essa que nos coloca uns contra os outros? Que verdade é essa que não tem simplesmente a capacidade de nos permitirmos intimamente refazer essas condutas? Então, a leveza que nós sempre atribuímos através das palavras, através das mensagens, não é simplesmente um roteiro que você deve seguir, que você tem a obrigação de fazer. Mas qual que é a verdadeira intenção, sim, de você acordar pela manhã e já atribuir um peso tão grande que vai fazer do teu dia uma grande prova, e às vezes essa prova ela traz resultados tão ruins que você não consegue compreender pelo próprio egoísmo. E egoísmo não significa, turma, dar alguma coisa ou simplesmente partilhar ou não, mas é você compreender principalmente aquilo que você está vivenciando. O canal Cantinho da Prece, ele não tem essa obrigação e nem principalmente objeção alguma de dizer como você tem que viver. Não, mas é simplesmente uma pessoa, que sou eu, que gostaria de partilhar com esses amigos, com esses irmãos, como que é importante a gente poder refazer algumas condutas e como que é necessário compreender que cada uma das pessoas a qual partilha conosco palavras, sentimentos ou momentos, é importante para ela essa atribuição. Eu faço estudos diários sobre o trabalho mediúnico, sobre o trabalho dentro dessa doutrina maravilhosa que eu chamo doutrina de amor, a doutrina espírita. O que também diante dos meus olhos vão se formando outras percepções, inclusive na fala, inclusive na intenção.
porque não se trata de doutrinar para corrigir o outro, mas simplesmente de dentro para fora compreender essa necessidade que temos de abandonarmos condutas erradas, de compreendermos os nossos limites e nos esclarecermos da nossa real situação enquanto pessoas, enquanto seres humanos que precisam um dos outros. Eu não tenho qualquer objeção de dizer para você como que você tem que viver, mas eu tenho o compromisso e a responsabilidade diante de minhas escolhas, poder dividir com todos que eu quero bem, com todos que eu posso ter esse acesso, ter essa liberdade de dizer que vale a pena viver, que vale a pena amar a todo tipo de situação, seja ela qual for, perceptível ou não aos nossos olhos como algo ruim. E o que é ruim senão a sua percepção ou simplesmente a falta de equilíbrio? E quando tratamos de equilíbrio, não é apenas a parte financeira, a parte de momentos que são tão vagos, mas de dentro para fora mesmo, do teu íntimo, para os resultados que são expressados por parte de tuas ações, esse ponto de encontro onde você consegue entender que os limites existem, que as situações de clareza, elas são presentes quando você tende a atribuir leveza, quando você respeita inclusive um segredo, por exemplo, ao qual um irmão seu, um amigo, tenta dividir com você e você promete, né, esse hábito que nós temos de eu prometo, eu vou deixar de fazer, e na primeira oportunidade você se vê diante de uma falta. E quando esse irmão nos cobra, não se trata do segredo, se trata da sua percepção de que não foi importante para o outro. E não é importante para o outro porque o outro não convive isso, o outro não vivencia de certo modo no seu íntimo. Porque não é lágrimas, galera, não é sorrisos que vão modificar o que tem dentro de você, mas sim esse refazimento moral que nós abandonamos quando nós colocamos outras situações acima desse refazimento. E que situações são tão vagas como a incerteza do dia de amanhã? Nós não temos certeza do que virá amanhã. Nós temos certeza do que estamos fazendo agora. E eu decidi fazer esse vídeo aqui, gravar aqui nesse momento onde eu estou com vocês, porque é gritante em meu coração a necessidade de partilhar com você que assiste o quanto que vale a pena cada pedacinho da tua vida, o quanto que vale a pena cada sorriso que você dá ou distribui, quando ele vem carregado de entendimento que o outro necessita desse carinho, que o outro necessita dessa paz interior. E paz interior a qual você pode oferecer trata-se apenas também do silêncio que você consegue partilhar. Esse silêncio que vem carregado de, olha, eu estou aqui do seu lado, mas eu não tenho nada a te falar, mas eu estou aqui com você. Esse silêncio que vem como solução diante das nossas avarezas, diante de nossas tendências, né, de fazer mal ao outro, às vezes de forma inconsciente. Porque o que parece não ruim para você, para o outro às vezes é a gota d'água, né, como a gente sempre trata. Estamos diante de uma sociedade, de um momento delicado, né? Isso por conta do que o próprio planeta está enfrentando, mas principalmente pela falta de percepção de um para com o outro. E quando a gente fala de percepção de um com o outro, não é de quem está certo ou quem está errado, mas são de pessoas que também estão sentindo, pessoas que estão, aspas, perdendo, fecha aspas, oportunidades. E essas oportunidades, elas precisam ser retomadas, elas precisam pelo menos ser analisadas quais são as proporções de dores que cada um sente. Por quê? Porque quando a gente tem a capacidade de dizer que o outro sofre menos ou sofre mais, a gente não consegue compreender nem o que nós vivenciamos. Como é que você pode dosar o sentimento alheio se você não consegue disciplinar nem os teus? Como que você pode dizer que o outro está passando por um momento de frescura, não é isso? Se você não consegue ficar 10 minutos ao lado dele para compreender que para ele é importante esse desabafo, para ele é importante dividir com um amigo, com o irmão. Então, por que a gente não muda um pouco esse quadro, esse cenário, através das nossas ações? O primeiro ponto deles é compreender que nada vai passar de maneira tão simples quanto nós entendemos, mas que vai passar. E que cada oportunidade que a vida tem te oferecido, você talvez não tenha analisado o script correto dela, de para que se passa, não é isso?
Nós já gravamos isso em outro momento, o para quê. Mas o para quê através das escolhas, quando eles são atingidos, a satisfação é tão diferente. Vamos tentar imaginar, se você hoje consegue um aumento de salário, diante do que você já vivencia, dos teus momentos mensais, né, dos seus compromissos mensais, vai vir de forma favorável, porque talvez você ou tenha a responsabilidade de manter esses gastos, tendo um pouco mais de leveza, ou não. Você, sabendo que está ganhando um pouco mais, vai gastar um pouco mais. E, consequentemente, talvez você responsabilize outras pessoas, outras instituições, pela tua falta de disciplina. E eu não me refiro isso somente na parte financeira, tá bom? Eu me refiro também na parte de tratamentos entre seus familiares, entre as pessoas que você convive, seus esposos, esposas, namorados, amigos. Porque às vezes a gente espera tanto do outro, mas nós nem somos tanto para o outro. Entenda, você realmente se considera estar sendo um bom amigo, um bom irmão para quem está do teu lado, um bom companheiro, matrimonialmente falando, um bom namorado, uma boa esposa? Não se trata de fazer. O que é importante é você poder amar ou você ser amado. Muitas talvez dirão, os dois. Tá, mas qual que é a proporção disso? Classifique esse amor, classifique essa necessidade do outro diante das tuas mudanças. Porque as mudanças, elas vêm carregadas de aprendizado, de experiências. Experiências que ninguém poderá tirar de você, mas que você tende, em alguns casos, a abandoná-las. Por que a gente tem que perder o equilíbrio quando está tudo bem conosco? Quando os nossos interesses são atendidos diante das nossas necessidades? A vida, ela não cessa, as escolhas não param, as provações não vão parar, elas não vão terminar, mas elas vão nos ensinar, de um modo ou de outro, o para que elas surgem. Talvez você esteja aí com 22, 23 ou 40 anos de idade. Será que nesses 40 anos você realmente usufruiu de maneira positiva? Nós acertamos, nós falhamos o tempo inteiro, somos humanos. Mas por que temos que perder os nossos equilíbrios? Por que não podemos olhar com um pouco mais de cautela diante de toda a benevolência que a vida tem conosco? Você está fazendo um sol desse, como ao fundo, muitas pessoas vão reclamar. Porque o sol está muito quente, porque isso, porque aquilo. Se está fazendo chuva demais, as pessoas não conseguem agradecer. Boa parte delas não conseguem compreender a beleza que é uma chuva, a importância que ela tem para a terra, para a renovação das plantas, para a renovação do solo. Existem catástrofes, sim, fenômenos que não estão sob nossas responsabilidades. Mas tenta levar isso para dentro das tuas escolhas e dentro dos teus atos. E quantas catástrofes você tem produzidos no teu coração, produzidos diante da tua família? Quantas tempestades, né, você tem feito diante de uma argumentação que você não compreende ou que simplesmente você não quer aceitar? Quantas oportunidades você tem deixado passar simplesmente por egoísmo, por orgulho? Nós falhamos, mas também nós acertamos em menor grau ou maior. A ignorância, que muitas pessoas tratam como um ato rude, como um ato de, erroneamente, grosseiria, ela não se trata apenas da postura, mas sim do conhecimento, da limitação que cada pessoa, cada amigo nosso talvez precise nesse instante. Pessoas, sentimentos. Você deve, assim como eu, compreendê-las. Você deve, assim como eu, buscar analisar diante de cada oportunidade a beleza que isso tem. E tem beleza, pode acreditar. Nós distanciamos só de uma pessoa, de nós mesmos. Nós abandonamos o equilíbrio de nós mesmos. Por que a gente não começa a retomar isso? Vocês vão perceber, assim como eu tenho percebido diariamente, como que a nossa vida oscila parecendo um eletrocardiograma. Sim, em determinado momento ela está lá em cima, daqui a pouco está lá embaixo. E quando que a gente vai conseguir colocar essa vida nossa, essas escolhas, de uma forma muito linear, através de um equilíbrio? Repensa sobre isso. Eu não estou aqui para corrigir ou dizer que você está errado, ou dizer que você não tem
possibilidades nenhuma de acertos. Pelo contrário, eu estou aqui como um amigo, um irmão, que decidiu, através das minhas experiências, e isso em outro momento eu irei falar com vocês, eu irei dividir, acreditar na beleza que a vida tem, na beleza que um equilíbrio, através de tudo, possui. Podemos modificar, podemos continuar sim, andando de maneira reta, tentando corrigir os nossos erros ou minimizá-los. Coloque muito mais equilíbrio nas tuas ações. Agradeça sempre. Aqui é o Cantinho da Prece, aqui é seu amigo Regis. Deixo um grande beijo para cada um de vocês. Fiquem à vontade para compartilhar, para comentar, mas principalmente para compreender que a vida vale muito. A vida vale tudo aquilo que a gente atribui para ela, em maior ou em menor grau. Um grande beijo do seu amigo Regis. Aqui é o Cantinho da Prece para vocês. Fiquem em paz.